Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite, porque nós cremos que o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, é o Senhor quem nos coloca de pé, por isso estamos aqui, e nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem demonstrado amor para conosco, o Senhor tem cuidado de nós temos visto o teu favor, Pai, e eu quero que o Senhor, de uma forma especial, ministre o nosso coração nessa noite e possamos ver o quanto o Senhor é bom, Pai, que nós possamos ter o nosso coração feliz e alegre, independente do que aconteça interiormente no nosso coração ou exteriormente à nossa volta, mas que a nossa alegria seja completa no Senhor, Pai. É o que nós te pedimos. Manifesta o teu Espírito, trazendo essa confirmação no nosso coração nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudi-lo porque ele é bom. Pode tomar o teu assento. Nós vamos ao versículo chave que nós estamos decorando ele nesse mês de novembro. Amém? E eu gostaria que você memorizasse esse versículo. Todo mês eu vou estar lançando um versículo chave aqui, para que você memorize e decore. Tem alguns versículos na palavra de Deus, que eles são muito especiais, e é importante você ter ele memorizado. Eu tenho certeza que a maioria aí conhece João 3,16, amém? Quem tem um pouquinho mais de fé, conhece João 3,16, né, o Salmo 23, nós temos alguns versículos que são especiais. Eu particularmente tenho alguns que são muito especiais para mim, e eu memorizei, porque eu entendi que ele é um versículo chave para a minha vida. E nesse mês de novembro, nós estamos todo domingo aqui, nas duas ministrações, de manhã e à noite, nós estamos memorizando Hebreus 11:6, nós lemos todos juntos aqui. Vamos ler? Todo mundo, acompanha comigo, leia em alta voz comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém pela palavra de Deus? Você precisa crer que há uma recompensa ao buscar o Senhor, que todo esforço, toda renúncia que você faz ao Senhor, há sempre uma recompensa. Você nunca vai trabalhar em vão, você nunca vai se esforçar em vão. Amém? Então, essa é a nossa reflexão do mês. Você vai memorizar Hebreus 11:6, para que você saiba que há uma recompensa quando você se esforça e se compromete diante do Senhor. E você está aqui hoje numa véspera de feriado, né? Aleluia, você venceu. Eu estava conversando com os irmãos de manhã, eu estava achando estranho, né? Uma família falou comigo, pastor, não vou estar domingo. Passou outra, falou comigo, pastor, não vou estar. Ó, eu estou viajando. Achei estranho aquilo, né? Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Todo mundo decidiu sair do mesmo dia. Aí quando foi ontem que eu fui descobrir que amanhã é feriado. Mas uns vai, outros vêm, mas a bênção sempre é de quem está presente, amém? Quem saiu aí está descansando, amém, ele precisa de descanso, está repousando, mas você veio para ser nutrido e alimentado, e é disso que você necessita hoje, e Deus vai ministrar o seu coração, amém? Vamos para a palavra de Deus? Tenho certeza que Deus preparou esse momento para você. Isso é uma coisa que eu sempre coloco com estima no meu coração, é ministrar ao coração de vocês, porque eu sei que esse não é o meu papel, esse é o papel do Espírito Santo de Deus. O meu papel é muito simples aqui, eu só compartilho, eu falo, e o Espírito Santo se encarrega com todo o resto. Então, ele te trouxe aqui para ministrar ao teu coração uma palavra especial hoje, nesse domingo, véspera de feriado, amém? E eu vou ler o versículo mais curto que há na palavra de Deus. Será que você sabe qual que é? Quem frequentou a escola bíblica aí sabe, né? Qual é o versículo mais pequeno das Escrituras. O menor versículo das Escrituras. Vamos lá? João 8,35. O que diz? Jesus? Tem uns irmãos aqui que estão conhecedores. Projeta aí, por gentileza, João 8,35, para que os irmãos tenham convicção de que é esse mesmo. João 8,35 vai falar verdadeiramente sobre isso. Vai estar errado.
Projeta aí, procura aí, vê o que houve. Talvez a minha versão aqui estava errada. Procura aí onde está Jesus chorou, vê se é o 36. Vamos lá, isso acontece. Às vezes a versão online, ela muda. Hoje eu detectei isso. Estava pesquisando na versão online e o versículo 9, na verdade, era o 10. Pesquisa aí, qual que é o texto? Está para frente ou está para trás? Vamos lá? Cadê a internet? Cadê os irmãos com a internet aí para procurar? Hã? É o 11? Coloca então 11. 11:35, vamos lá. Aí, estava errado aqui, é 11:35, pronto. Vamos lá, Jesus, talvez é um versículo que a gente olha e fala, não tem nenhum significado isso aqui, é muito pequeno, o que a gente pode extrair desse texto? E é muito importante a gente olhar para a palavra de Deus e entender que tudo nas Escrituras tem um propósito, tem a sua relevância e tem um significado. Você crê nisso? Amém? Nada, absolutamente nada foi colocado lá por acaso. Isso aqui é por acaso. Não. Se esse versículo está escrito que Jesus chorou, naturalmente, uma mensagem ela queria transmitir. E a pergunta que você tem que fazer ao olhar para esse texto é: o que Jesus queria transmitir com isso? Por que ele chorou diante da morte de Lázaro? Não sei se você sabe o contexto aqui, mas o contexto é esse. Ele chegou, Lázaro já estava morto, já fazia 4 dias, ele viu aquela família naquele pranto, naquela situação difícil, todo mundo lamentando, num velório, e o texto diz que Jesus chorou. E quando eu olho para esse versículo, eu entendo um princípio muito importante, que todos nós, independente da sua classe, independente do seu nível intelectual, independente de quantos anos de vida você tenha, da família que você nasceu, de que país você seja, independente de quem você seja, em um determinado momento você vai ser tomado por tristeza. Em um determinado momento nós vamos ser tomados pela tristeza. É inevitável você viver nessa vida e não passar por fases de tristeza, por dias de tristeza, talvez por semanas, por meses, por anos de tristeza. E Jesus nos ensina isso, que o próprio Filho de Deus, que não tinha nenhum pecado, estava em um estado completamente glorificado, também passou por tristeza. Eu não sei se você lembra, mas ele relata, no momento que ele estava lá no Getsêmani, convidando os discípulos a viajar com ele, ele dizendo que ele estava profundamente triste de alma, profundamente amargurado, porque ele ia passar por uma situação muito difícil. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é importante você entender uma coisa: a tristeza, ela faz parte da vida de todo ser humano que pisou nessa terra, que habita nessa terra, inclusive o Filho de Deus. E muitas vezes, quando nós falamos de tristeza, quando nós falamos de passar por dias maus, nós não gostamos muito de refletir sobre isso, mas é inevitável. Precisa ser falado para que você saiba lidar com a tristeza, você saiba lidar com essas fases, com esses dias. Então é inevitável, é impossível você viver nesse mundo e não ter um momento que você seja tomado por profunda tristeza. Se eu for passar aqui nas Escrituras, você vai ver inúmeras pessoas, inúmeros homens de Deus, cheios do Espírito Santo, passando por momentos de tristeza, passando por momentos de muita agonia, de muita dor. E Jesus, ali nesse momento de perda, ele ficou profundamente triste. E não há nenhum problema nisso, em passar por fases, em passar por circunstâncias e por momentos de tristeza. Sabe aí qual que é o problema? É que nós achamos que só nós estamos passando. Quando nós estamos passando por uma fase assim, você olha para o outro, está todo mundo sorrindo, não é assim? Você entra no Instagram, você entra nas redes sociais, no Facebook, está todo mundo postando fotos, você encontra alguém na rua, está sempre com um sorriso no rosto, aí você fala: cara, será que é só eu que estou passando por isso? É natural nós termos essa tendência no nosso coração de achar que só nós estamos passando por isso, que só nós estamos tristes, mas não é verdade. É importante você entender que todo ser humano na face da terra vai passar por circunstâncias sim, vai passar por essa fase, vai passar por esse momento, porque até o Filho de Deus ficou triste. Então você tem que, em primeiro lugar, entender isso. Quando você ser acometido, põe o fundo para mim, por gentileza. É muito importante, quando você passar por um momento assim, você entenda que você não está sozinho. Você entenda que todos, talvez em um determinado momento, esteja passando. Talvez este é o seu momento, talvez o momento do outro não é o seu momento, mas todos vão passar. Então,
muitas vezes nós entramos em desespero, em amargura, por quê? Porque nós imaginamos, só está acontecendo isso comigo, e não é verdade. Você precisa saber que tem outras pessoas igual a você, mas que simplesmente ela decidiu colocar um sorriso no rosto. Ela decidiu seguir a vida e ignorar aquela situação, ignorar aquela circunstância. Então entenda o seguinte, se você talvez está passando por esse momento de tristeza, de angústia, saiba que você não está sozinho nesse negócio. Tem outras pessoas iguais. Tem pessoas passando por situações até piores do que você, e isso faz parte da natureza humana. Agora o problema é que, muitas vezes, essa tristeza ela continua, ela não passa, aí tem alguma coisa errada. Por quê? A tristeza ela tem que vir, mas ela tem que passar, sabe por quê? Porque a tristeza, ela tem um propósito. Eu não sei se você sabe disso, mas tudo na vida tem um propósito. Eu não sei se você já viu alguém que tem aquela doença, que ela não sente dor. Aí quando ela queima, sabe o que acontece? Ela não percebe que está sendo machucada. Aí você entende qual é o papel da dor. Por que você sente dor? A dor não é ruim. A dor é necessária para que você saiba que alguma coisa está lesionando o teu corpo. Quando você deixa de sentir dor, naturalmente, você vai ter um acidente gravíssimo e não vai perceber. Então a dor tem um propósito. Estão me entendendo? Amém? Assim também a tristeza tem um propósito. Não é simplesmente algo maligno, diabólico. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. A tristeza tem um propósito. Vamos repetir isso? Diga assim, a tristeza tem um propósito. É difícil a gente olhar para a tristeza e dizer isso. Ela tem um propósito, ela tem um papel. Tem. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e depois o verso 4. Projeta para mim, por gentileza. Para que você entenda que a tristeza, ela faz parte do plano de Deus, ela faz parte de um projeto de Deus. Ele diz assim, para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aqui está falando de propósito. Há um tempo certo para cada ocasião e cada tempo tem o seu propósito. Então, a tristeza ela não é algo simplesmente por acaso, é algo que você fez e não tem um motivo, não tem um propósito, ela só veio para te prejudicar. Não é verdade. Olha que diz o verso 4. O verso 4 vai dizer o seguinte, 4, há tempo de chorar e tempo? Há tempo de chorar. E Salomão está dizendo que isso faz parte de um propósito. Tempo de lamentar faz parte de um propósito, como tempo de rir também faz parte de um propósito. Ele diz tempo de prantear, ou seja, aí você vai lamentar, não é só ficar triste, você vai ficar triste e vai chorar muito, porque grande é a sua tristeza, mas há tempo também de celebrar, de dançar e de festejar. Nós devemos olhar para esse texto e entender que a tristeza ela tem um propósito. Não é por acaso. Quando nós passamos por fases assim, quando nós passamos por momentos assim, Deus tem um propósito nisso, e é isso que eu quero que você entenda, que a hora que você passar por isso, você entenda o que isso significa, por que Deus está permitindo, porque tudo que acontece conosco, Deus permite. Deus podia muito bem falar, não, você não vai passar, mas Ele permitiu, e tudo que Deus permite tem um propósito, e há uma promessa sobre nós lá em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até a tristeza. É possível a tristeza ser algo que coopera na sua vida, porque ela foi colocada com um propósito, e é muito importante você entender isso. Se a gente ignorá-la e falar, ela é toda ruim, a tristeza ela é completamente ruim, ela não presta, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente ignorá-la. Você vai olhar como algo maligno, como algo diabólico, como algo que não tem nenhum sentido, e vai simplesmente ignorá-la. É aí que está o problema. Resolve? Não resolve. Porque você não entendeu o porquê que você está passando por aquilo, o motivo. Então, ao ler esse texto aqui, nós devemos entender que a tristeza, assim como a dor, ela foi programada por Deus com um objetivo muito claro. A tristeza é como se fosse, naturalmente, essa dor, como um sinal de que alguma coisa está errada. Então, se você tem passado por momentos assim, ou você vai passar, ou você já passou, é importante você entender que aquela tristeza é como se fosse um sinal, um alerta sendo emitido para você, dizendo o seguinte, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do seu lugar, tem alguma situação que está errada, há alguma decisão que você precisa tomar, olha, do jeito que você está, não está certo.
Então é um alerta de Deus para que a gente tenha essa convicção de que algo precisa ser feito, de que algo está errado, seja dentro de nós ou fora de nós, porque talvez a origem da sua tristeza, a origem desse momento, talvez é múltiplo, talvez é algo interior, mas talvez é algo exterior que aconteceu, a perca do familiar e assim por diante. Há múltiplos motivos para você ficar triste. Então é muito importante você entender que ela tem um propósito, ela é um sinal, e essa tristeza sempre tem uma origem. Eu não sei se você já acordou naquele dia que você acorda triste, como diz por aí, você acorda naquela bad, e você não sabe a origem, você não sabe, poxa vida, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada na minha vida, eu acordei triste, acordei deprê, como diz por aí, né? E a gente acha, é normal, mas o que está acontecendo? Nada, não é verdade. Toda tristeza, se você levantou de manhã, e você está debaixo de uma tristeza, há uma origem, há uma causa, e você precisa identificar o porquê que você está passando por essa tristeza, o que está desencadeando essa tristeza, qual que é o ponto, qual que é o gatilho que está desencadeando essa tristeza, porque se você quer vencê-la, esse é o caminho. Você precisa identificar o que está te deixando triste, o que está te deixando assim, e você precisa vasculhar, você precisa parar, analisar e pensar, o que está me deixando dessa forma, porque se você não desvendar a origem, sabe o que vai acontecer? Você não vai vencer a tristeza. Então o primeiro passo para que você vença e saia dessa tristeza profunda, ou dessa tristeza mínima, seja o que for, porque ela é temporária, ela é passageira, o que você precisa fazer? Identificar a origem. Você precisa olhar e entender, peraí, aonde ela originou, o porquê que eu fiquei dessa forma. E como eu disse, há muitos motivos, muitas razões que nos levam a ficar triste. Quem aqui nunca passou por uma decepção amorosa? Talvez a maioria passou. Alguns não, alguns teve um casamento abençoado, namorou, nem no namoro nunca passou por uma decepção. Tem, eu conheço, mas a maioria já passou. Mas quem nunca passou por uma decepção, talvez financeira, uma decepção ministerial, uma decepção espiritual? Nós passamos por decepções. Quantas vezes nós decepcionamos conosco mesmo? Eu entendo que essa é a pior decepção. É quando a gente se decepciona conosco mesmo. Ou quando você se decepciona com alguém que você estima muito. Você fica muito triste, você fica muito mal. Então, a decepção pode ser uma origem da tristeza. Talvez uma enfermidade. Dizem que o nível da nossa alegria, ela é condicionado à nossa saúde. Se você está saudável, você tem muito mais chance de ser feliz. Uma pessoa enferma, ela tem mais dificuldade de ser feliz. Então, pode ser uma razão, é um motivo. Você vem passando por uma série de enfermidades. Isso vai gerando em você uma tristeza e você nem percebe. Ou uma perda, talvez você perdeu alguém querido, e essa tristeza foi sendo gerada no teu coração. Também é um motivo de tristeza. Agora, existe uma tristeza que ela não é muito detectada. Que é o quê? É aquela tristeza gerada pela acusação do diabo. É aquilo que eu falei, você levanta de manhã e você não sabe o porquê que você está triste. Você levanta de manhã e você não sabe o porquê daquela situação. Você dorme e acorda no outro dia da mesma forma. Talvez você esteja debaixo dessa acusação do diabo, te condenando, te tornando indigno. Você se levanta e sente um lixo, se sente indigno, se sente sem valor. Sua vida não tem sentido, não tem significado. E você fala, mas por que eu estou triste? Não sei. Então é importante você entender, quando você olhar e não saber a origem, pode ser uma enfermidade de cunho emocional? Pode, mas na maioria dos casos é o diabo acusando. O diabo usa esses momentos de fragilidade para nos colocar no estágio ainda mais decadente, de lá nunca mais sair. Como eu disse, estar e passar por tristeza é completamente normal, permanecer nela não. Continuar nela o resto da vida, não é isso que Deus preparou para você, amém? Deus te chamou para você desfrutar de alegria, para você celebrar a vida foi te dada, a tua família foi te dada, para que você realmente celebre, desfrute. Eu sempre falo para os casais, para a família aqui, falo, olha, você não tem que ter paz só no seu casamento, está tendo paz, vocês se entendem bem, aleluia, legal, mas o casamento é mais do que isso, a família é mais do que isso, você tem que celebrar, você tem que festejar, a tua casa tem que ser um salão de festas, amém? Não, amém? Tem que ser, meu irmão, a vida é para ser desfrutada. Agora, vai vir os momentos de tristeza? Virão. Você precisa entender que elas fazem parte desse propósito. A tristeza tem um propósito, mas muitas vezes o que o inimigo nos quer nos deixar e colocar? Nesse perpétuo estado de melancolia, onde
Eu olho para a vida e em nada eu tenho alegria. Se nós não tomarmos cuidados, nós vamos entrar nesse vitimismo. Nós achamos que a nossa tristeza é culpa do outro. Muitas vezes eu lido com isso. Com pessoas que acham que a razão da infelicidade dela, a razão da tristeza dela, é por causa do outro. Não, pastor, porque fulano me feriu. Fulano fez o mal para mim, ciclano fez o mal para mim. Entenda o seguinte, independente se ela seja interna ou externa, você não pode permitir que a sua alegria seja roubada. Você não pode permitir que a tristeza te vença. Deus te trouxe hoje aqui, para que você tenha naturalmente um checkmate na tristeza, e você vença ela em definitivo, amém? Todas as vezes que você passar por uma fase assim, você vai lembrar da ministração do pastor Zeca, a tristeza tem um propósito, ela não é toda ruim, algo Deus quer ministrar ao meu coração, algo eu tenho que aprender, algo eu tenho que fazer, que às vezes a tristeza é porque a pessoa não liberou perdão, alguém feriu ela, e ela não liberou perdão, ela fica amargurada, mas fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo, e ela não consegue liberar perdão, e o coração dela vai ser tomado de tristeza. Ou alguém que entrou no negócio e faliu, deu errado, se frustrou, decepcionou, e ele fica o tempo todo remoendo aquilo, ao invés de recomeçar e dizer, agora eu sou mais sábio, eu já sei aonde não errar de novo, e recomeça. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Então a tristeza, ela tem um propósito. É importante você olhar e crer nisso. Agora, se você entende que ela tem um propósito, deixa eu te levar ao segundo passo. Você tem que fazer um bom uso dela. Quando a tristeza vir, você tem que usar ela ao seu favor. Diz que o sábio é assim, né? Crise para ele é uma oportunidade. Muitos transformam a oportunidade em crise. Mas a pessoa inteligente, sábia, ela vai transformar a crise em uma oportunidade. E aqui só tem gente sábia, amém? Então você vai fazer da tristeza uma oportunidade. Se ela tem um propósito, você tem que fazer um bom uso dela. Então, você já entendeu que se você passa por um momento de tristeza, algo Deus quer ensinar. É um alerta, como uma febre que o teu corpo não está bem, como uma dor de cabeça que alguma coisa está fora do lugar, alguma decisão você precisa tomar, algo você precisa fazer para que aquela situação passe. Agora, o que é importante você entender? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, eu espero que esteja certo agora. Agora está. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Presta atenção, há dois tipos de tristezas aqui. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza que é útil, vai te levar à salvação. Se você não se entristecer pelo pecado, você não vai ser salvo. É a condição natural, você se entristece pelo pecado, reconhece que você é pecador, se arrepende, crê em Jesus e é salvo. Deus usou a tristeza para salvar o ser humano. Eu te falo, ela é importante ou não? Diga assim, sim. A tristeza ela é importante, mas tem que ser a tristeza segundo Deus. Ele diz, mas a tristeza segundo o mundo produz o quê? Morte. Por isso que muitas pessoas chegam no ápice de tirar a própria vida. Porque ele permitiu que a tristeza tomasse conta do coração dele. Ao invés dele usar para o bem, ele usou para o mal. Ao invés dele olhar para a tristeza segundo Deus, ele olhou segundo o diabo. Porque, pensa comigo, quando eu passo por um momento de tristeza, há duas vozes ministrando no meu coração. A primeira é de Deus. Há algo que você precisa fazer. Você está crendo de forma errada. Você está vendo a vida de forma errada. A outra voz do diabo ministrando no meu coração. Você está perdido. Você é um lixo. Não tem mais jeito para você. Tira a sua vida. Essas duas vozes sempre vai ministrar no teu coração quando você passa por um momento de tristeza. Então o meu objetivo aqui é fazer com que você veja a tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus vai conduzir ao arrependimento. Não é que tem dois tipos de tristeza. Tem duas atitudes em relação à tristeza. A tristeza aqui é a mesma. A questão é como você lida com ela. Se você olhar e entender, espera aí, algo Deus quer gerar no meu coração, algo Deus quer fazer na minha vida, sabe o que vai acontecer? Vai gerar em você mudança. O termo aqui é metanoia, é arrependimento, mudança de pensamento e mudança de mentalidade. Então você precisa olhar para a tristeza e ver dessa forma, algo precisa ser mudado na minha vida, algo precisa ser mudado no meu interior, algo precisa ser mudado à minha volta, alguma decisão eu preciso tomar. Paulo está dizendo que os coríntios aqui, quando ele escreveu aquela carta dura,
e eles ficaram muito entristecidos. Sabe o que aconteceu naquela igreja? Eles mudaram. Não sei se você sabe, mas há possivelmente uma carta que não está registrada nos livros que Paulo escreveu à igreja de Corinto, e essa carta foi muito severa, foi muito dura, e os irmãos se entristeceram com essa carta de Paulo. E o texto diz que aquela tristeza gerou o que na vida deles? Arrependimento, gerou mudança. Então talvez não é que tem pecado, não, pastor, significa que tem algum pecado na minha vida, não. Talvez você precisa tomar alguma atitude, para que aquilo que esteja roubando a tua alegria, não roube mais. Então você tem duas atitudes diante da tristeza. Você precisa usá-la para o bem, porque o diabo vai querer te levar à morte, mas Deus quer te levar ao aperfeiçoamento, à mudança, para que você seja uma pessoa melhor. Amém? Então você pode usar a tristeza. Olha o que diz Salmo 30, verso 5. Nós sempre falamos desse texto. Pois a sua ira, falando de Deus, só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Ou seja, o momento de tristeza é pequeno, a alegria é maior. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã, de manhã irrompe a alegria. O que você precisa olhar para esse texto e crer em relação à tristeza? A tristeza ela é temporária. Por mais que você ache, não, pastor, nunca vou sair dessa circunstância, vai. Vai, porque a palavra de Deus diz que ela é temporária, que ela tem um propósito. Agora que ela cumpriu o propósito, você vai voltar a sorrir e celebrar. Agora, o que é importante você entender? A tristeza tem um tempo, e às vezes ela pode durar dias, como eu disse, ela pode durar meses, mas ela pode durar anos, e você precisa, por isso que você precisa descobrir a razão do porquê que você está triste, do porquê que você está passando por essa tristeza, para que você saiba o tempo de duração. Porque se você sabe que é a morte de uma pessoa querida, você sabe que vai chegar um momento que você vai superar, vai passar anos, que nem eu já perdi familiares, eu sei como é isso, você demora anos para superar, é inevitável. Se você perde uma pessoa amada, você não recupera do dia para a noite. Mas se você terminou um casamento que você não queria, era para ser para a vida toda, mas não teve jeito, separou, também vai demorar um bom tempo, mas você pode superar mais rápido, dependendo da pessoa. Um namoro, bem mais fácil. Uma perda de um trabalho, bem mais fácil, um tempo mais curto. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Então você precisa entender a origem, para que você saiba quanto tempo vai durar, porque você sabe que você vai passar por isso. Pastor, é uma enfermidade que está me deixando triste. Você tem duas opções. Ou você vai correr atrás para que você seja curado e vai orar até Deus te curar, ou você vai pedir para Deus, Senhor, me dê alegria no meio dessa enfermidade mesmo. Mas você sabe qual é a causa, você sabe o que te deixa daquele jeito. Aí você tem uma escolha. Esses dias eu ouvi um testemunho, por isso que eu resolvi falar sobre isso. Uma pessoa falou sobre isso, falou, olha pastor, um dia o senhor ministrou, falando que ficar triste é uma escolha, e eu peguei aquilo para a minha vida, e daquele momento em diante, quando a tristeza vem, eu falo, isso é uma escolha, eu fico com ela ou não, e naturalmente ela conseguiu vencer isso, porque, como eu disse, a tristeza vira inevitável, você ficar com ela é uma escolha, você permanecer nesse estado é uma escolha. Agora, você precisa entender que é um processo. Talvez você está querendo sair dela fora do tempo. Não, há tristezas que têm um propósito, ela precisa cumprir o seu propósito. Aliás, todas têm um propósito, mas elas têm um tempo determinado, específico para cada circunstância que você está vivendo. Agora, você precisa crer que vai passar. Você não vai, pode acreditar na palavra de Deus, não é no pastor Zeca não. Você não vai ficar a vida toda triste, você não vai passar a vida toda debaixo de sofrimento, porque não é isso que Deus tem para você. O choro dura uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Essa é a realidade. Assim como a alegria também passa e vem a tristeza também passa e vem os momentos de celebração, de alegria. Agora, tanto quanto a alegria tem um propósito de você celebrar e você festejar, como o momento de tristeza é de você lamentar. Ela tem o seu devido propósito, ela tem o seu devido objetivo. Então, entenda isso, a tristeza é temporária, é assim que você vai conseguir fazer um bom uso dela. Eu entendo que vai passar. Agora, Salmo 116, verso 3 e verso 4, olha o que o salmista, falando sobre a morte, ele diz, em outra tradução está laços de morte, mas aqui está mais abrasileirada. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol ou do inferno vieram sobre mim.
aflição e tristeza me dominaram. Olha que coisa maligna. Eu já passei por isso, volta lá. Eu tenho certeza que você já passou por um momento assim, que você sente a morte te abraçando. Você sente aquela angústia profunda, dizendo, laços de morte me cercaram. As angústias do inferno vieram sobre mim. Aqui colocou Sheol, mas a mesma tradução para inferno. As angústias do inferno vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Aí eu te pergunto, o que você faz diante disso? Vamos ver o que o salmista fez? Ele diz assim, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Meu irmão, se tem uma coisa que a tristeza tem que gerar no nosso coração, é pela busca de Deus. O salmista entendeu isso, que aquela tristeza tinha um propósito, que ele precisava buscar socorro no Senhor. Então ele disse, então clamei pelo nome do Senhor, e disse, Senhor, livra-me, salva-me. Sabe por que muitas vezes nós entramos em uma situação tão complicada de tristeza, de angústia, de depressão, e nós não estamos aqui em nenhum momento lançando condenação sobre a vida de ninguém. Como eu disse, todo mundo passa por isso. Agora, o que é importante você entender? Você precisa buscar refúgio no Senhor, você precisa falar com Ele. Geralmente nós falamos das nossas tristezas para o psicólogo, para o psiquiatra, para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso pastor, para os nossos amigos, mas não falamos para Deus. Esse é o momento mais propício de você ter uma conversa sincera com Deus. Senhor, não estou bem, não estou legal, a minha vida está uma porcaria. Fala com Ele. Ele é o seu Pai, Ele vai te ouvir, e Ele vai te livrar, e Ele vai mudar essa circunstância. Agora você precisa ser honesto com Deus. Muitas vezes, eu passei por muito tempo assim. Eu tinha vergonha de chegar diante de Deus e falar que eu estava mal, que eu estava triste. Falei assim, isso é uma vergonha, mas não está acontecendo nada. Não, meu querido, entenda o seguinte, Deus é um Deus de amor, Ele te ama incondicionalmente, Ele vai te entender. Os salmos é um relato, ele tem salmos imprecatórios, onde o salmista diz, o meu desejo é que pegue aquelas criancinhas dos nossos inimigos e quebrem todos na parede e taquem no muro. O que ele estava dizendo? Aprovando essa atitude? Não, ele estava abrindo o coração dele para Deus. Esse é o meu desejo, eu estou com ódio profundo no meu coração, e se até as criancinhas do meu inimigo fossem mortas cruelmente, eu me alegrava. Muitas vezes nós escondemos os nossos sentimentos para Deus. Não precisa. Você precisa falar e chegar diante de Deus e falar o seguinte, a minha vida não está legal, e eu preciso que o Senhor mude isso. Porque às vezes a gente corre atrás de todo tipo de ajuda profissional, e chega uma hora que você fala, eu não tenho mais o que fazer. Lembra daquela mulher de fluxo de sangue? Estava há 12 anos, e ela chegou à conclusão, eu não tenho mais o que fazer. Jesus Cristo interveio e mudou aquela situação. Talvez você está aqui e fala, pastor, eu já ouvi tanta ministração sobre isso, eu já ouvi falar tanto sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para você, tudo que você precisa é de um simples toque do Espírito Santo de Deus e você vai ser curado. É só Jesus Cristo tocar em você e você vai ser curado. Então não importa o quanto você já tentou, o quanto você fez, continue clamando, é uma oportunidade que você tem de buscar mais a Deus. A tristeza é um chamado para você orar. Irmãos, eu falo por experiência. Quando eu estou para um momento assim, a primeira coisa que eu percebo, eu preciso orar mais. E quanto mais eu oro, mais a alegria de Deus entra no meu coração. Experimente fazer isso, experimente orar. Fala, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não trazer paz no meu coração. Eu não saio da tua presença até o Senhor trazer alegria no meu coração. Você pode ter certeza, Deus não nega isso. Não nega. Então entenda o seguinte, o sofrimento é um chamado de Deus, vem para perto de mim, eu tenho alívio para você, porque Jesus disse isso, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa. Mas, irmãos, é tão simples orar, mas ao mesmo tempo tão difícil, não é verdade? É tão simples, é você entrar no teu quarto, abrir o teu coração e chorar e lamentar. Há um livro chamado de Lamentações, Jeremias lamentando do início ao fim, reclamando, a minha vida está uma porcaria, muda essa situação. Não é errado você lamentar, mas você tem que lamentar para Deus, amém? Quando a Bíblia fala que a gente não pode lamentar, lamuriar, é para os outros, para Deus nós podemos. Ele nunca falou, você não pode lamentar para mim, você não pode lamentar para os outros, porque os outros não podem fazer nada por você, mas se você chegar diante de Deus e lamentar, Ele vai ouvir o teu clamor. Às vezes o que a gente faz? A gente fala tudo para os outros, mas menos para Deus.
Então, aprenda, você vai sair daqui, vai colocar seu joelho no chão, vai entrar no teu quarto, vai ficar deitado, do jeito que você quiser, mas você vai falar com Deus, vai fazer como o salmista. Então, clamei pelo nome do Senhor. Nós precisamos aprender, queridos, a buscar em Deus essa nossa cura, a nossa solução. Tudo vem de Deus, tudo provém de Deus e volta para Ele. Filipenses capítulo 4, verso 4, aqui eu acho o ponto mais importante dessa ministração. Olha o que Paulo disse, escrevendo aos Filipenses. Ele estava preso, em uma prisão domiciliar em Roma, e ele escreve dizendo o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe por que você passa por um momento de tristeza? Porque a tristeza revela que aqui não é a nossa casa. Se tem um momento que a gente entende que aqui não é o nosso lugar, é quando nós passamos por tristeza. Porque você entende que aqui não é o teu lugar definitivo. Que Deus tem uma casa, tem um lugar reservado para você que não é aqui. Então Deus permite nós passarmos por tristeza para a gente lembrar aonde é a nossa casa. Nós estamos a caminho de casa, aqui não é o nosso lar. Mas muitas vezes a nossa vida aqui é tão confortável, não é verdade? A gente tem tantos sonhos, a gente faz tanto projeto, que a gente acha que aqui é uma morada definitiva. Não, meu irmão, aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Aqui nós estamos por um tempo bem pequeno, mas a nossa cidadania, ela é celestial. É lá que está o nosso nome, é lá que está a nossa casa. Aqui nós estamos temporariamente, e como estrangeiro, porque aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar. Então, você em terras estrangeiras, pode ter certeza, você vai passar por momentos de agonia, momentos de tristeza, é para que você lembre que aquilo que Deus tem para você não se limita aqui. Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a esperança do homem se limita apenas a esta vida, ele é o mais infeliz, miserável de todos os homens. Então a tristeza, estou falando aqui para você fazer um bom uso da tristeza, a tristeza vai revelar o seguinte: aqui não é o seu lar, aqui não é a nossa casa, nós estamos a caminho dela, e aqui nós vamos passar por tristeza, faz parte do propósito de Deus. Agora, a nossa alegria tem que estar sempre no Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, geralmente nós ficamos tristes por uma questão muito simples: nós criamos expectativa fora de Deus, porque a palavra de Deus nos promete que Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, se eu quero muita alegria, Ele faz mais, Ele tem mais. Se eu quero ser muito feliz, Ele tem muito mais. Estão me entendendo, amém? Então, se eu estou triste, é porque de alguma forma eu criei expectativa fora de Deus. Eu criei expectativa em algo terreno, em algo passageiro. Eu criei expectativa demais em algo transitório, em algo fútil, e aquilo me decepcionou. Deus nunca nos decepciona. Se os teus projetos, os teus sonhos, as tuas expectativas estão completamente arraigadas em Deus, essa tristeza vem, mas ela nunca permanece. Ela vem e ela passa, porque a tua alegria está no Senhor. A verdadeira alegria está em Deus, fora dela são só relâmpagos de alegria, são só reflexos de alegria. A verdadeira alegria, a verdadeira fonte está no Senhor. É nele que você tem que buscar. Então você tem que ajustar e dizer o seguinte: espera aí, onde que estão as minhas expectativas? Aonde que está a minha esperança? Onde que estão os meus focos, os meus objetivos? Talvez eles estão muito desarraigados de Deus. É hora de você realinhar e dizer: espera aí, a alegria ela está no Senhor. Vamos declarar isso? Diga assim: a alegria está no Senhor. Não há alegria fora de Deus, ela é a fonte de toda alegria. Mas qual que é o problema? Nós sempre buscamos fora, é aonde que nós entristecemos e deixamos essa expectativa frustrada roubar a nossa paz e roubar a nossa alegria. Mas para concluir, eu quero trazer aqui 3 atitudes práticas, como que você vence a tristeza, porque o importante é isso: você entendeu que é um propósito, você entendeu que você tem como usar para o bem, mas há circunstância que você precisa enfrentar para você vencer, porque ela é um ataque do diabo. Ela é um ataque do inferno para que você não viva o propósito de Deus. Então você precisa lutar e você precisa enfrentar. Se você entendeu, não, pastor, é um processo natural que eu estou vivendo, o que você precisa entender? Que vai ter um tempo de cessar. E você tem um aprendizado para extrair. Tem algo que Deus quer extrair de você nesse processo, nessa dor. Agora, como que você vence a tristeza?
Se você fala assim, não pastor, eu não sei de onde que está vindo, é uma acusação do inferno sobre mim que eu não sei de onde que vem. Sabe o que diz João 8,32? Esse você conhece também, né? Virou campanha política, virou slogan de campanha. E conhecerão a verdade os libertará. Eu sei que, como isso aí foi envolvido na política, foi muito distorcido. Infelizmente usaram esse texto distorcendo completamente o significado dela. Não tem nenhum problema usar, mas no contexto político é diferente do que realmente Jesus queria dizer. Quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, está se referindo à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que quando nós conhecemos Jesus e a sua palavra revelada, o que eu vou ser? Liberto. Eu vou ser liberto da tristeza, eu vou ser liberto da enganação, eu vou ser liberto da acusação do diabo. Então quanto mais eu me alimento, eu nutro das verdades de Deus, mais feliz, mais poder eu tenho contra a tristeza. Por exemplo, isso aqui que você está fazendo hoje, você está recebendo uma revelação especial da parte de Deus, de como vencer a tristeza. Você está sendo nutrido para conseguir vencer. Então, você quer vencer a tristeza? Se alimente da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se você está nutrido, presta atenção, se você está nutrido da palavra de Deus, se você é conhecedor da palavra de Deus, você sabe as verdades de Deus reveladas para você, a hora que o diabo vir contra você, você diz, está escrito, aqui não, aqui você não me acusa, você não tem poder contra mim. Estão me entendendo, amém? Porque muitas vezes o diabo acusa, a gente não conhece a palavra de Deus, aceitamos a opressão e vivemos uma vida miserável. Então você precisa conhecer da palavra de Deus, para que o inimigo te atacar, você sabe o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você sabe que você é filho, você sabe que você é amado, você sabe que você tem valor, você sabe que você é importante, você sabe que o teu nome está escrito no livro da vida. Meu irmão, nada vai roubar a tua alegria, ela até vem, mas ela não permanece. Agora você precisa nutrir, conhecer a palavra de Deus, conhecer essa verdade, para que o inimigo não te enrede, não lance condenação, não lance acusação sobre você, e põe você num estado de fracasso. Lembra que Deus usou o profeta Oséias para dizer sobre isso? O meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus, no Novo Testamento também disse isso, olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então quando nós conhecemos a Escritura, nós vamos naturalmente conhecer o poder de Deus, e o poder de Deus se conhece mediante o que está revelado. Você quer vencer a tristeza, sim ou não? Diga assim, eu quero. Aleluia. Então a hora que a tristeza vir, entenda o seguinte, eu preciso me nutrir do quê? Da palavra de Deus. Vai estudar a Bíblia, vai ler, vai ouvir, vai assistir ministrações, vai assistir pregações, mas o que a gente faz? Ao invés da gente ajuntar e se alimentar da palavra, a tendência natural é o quê? A gente se isolar. A gente vai usar o quê? Entretenimento, não é assim? Eu quero alguma coisa para me entreter. Você só está tomando uma dipirona para uma infecção generalizada, meu irmão. Você precisa ir no âmago, na raiz do problema e dizer, eu preciso me alimentar da palavra, é ela que me limpa, é ela que me purifica. Lembra que Jesus falou isso? Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus tem esse poder de limpar. Eu fico vendo os irmãos quando chega aqui, muitas vezes chega abatido, triste, angustiado, começa a frequentar, a palavra de Deus vai limpando. Tem pessoas que entram aqui no primeiro culto, nem conseguem concentrar na palavra, acha chato, aqui ambiente chato, aí começa a vir, a palavra de Deus começa a limpar, você começa a ter gosto pelo negócio, e você está aqui todo domingo sendo limpo, renovado e fortalecido, porque a palavra de Deus faz isso. Você fala, não posso ficar em casa, eu preciso ir lá ser alimentado, eu preciso ser encorajado, eu preciso ser fortalecido, porque você entendeu um ponto principal, a palavra de Deus tem um poder de me limpar e me dar vida. Amém? Você crê dessa forma? Então é muito importante você entender que é se alimentando da palavra de Deus que você vai enfrentar e vencer, acima de tudo, a tristeza. Agora eu quero deixar aqui só mais 2 textos, para a tua reflexão, para que você coloque na prática, quando isso vir. O Salmo 40, verso 1 e verso 2, vai falar sobre um processo muito importante, eu já falei aqui, mas eu quero ler o texto, para não ficar nas minhas palavras. O que o salmista disse? Depositei toda a minha esperança, onde? Diga assim, no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Tem um ponto aqui muito importante, para que você entenda como que Deus se inclinou e ouviu ele. O texto diz o seguinte, depositei toda, diga assim, toda.
Sabe o que a gente faz? A gente crê em Deus, a gente confia em Deus, mas parceladamente. Não, eu confio em Deus, mas confio na minha força. Eu confio em Deus, mas confio no meu médico. Olha, eu confio em Deus, mas confio no meu dinheiro. Eu confio em Deus, mas confio na minha inteligência. Eu confio em Deus, mas confio na minha espiritualidade. Eu confio em Deus, mas confio na minha justiça própria. Sabe o que acontece? Você vai ter muita dificuldade de ter a resposta de Deus. Não que você não tenha que procurar os profissionais, não que você não tenha que fazer tudo isso, mas a sua confiança tem que estar sempre exclusivamente no Senhor, porque Ele vai usar essas pessoas, mas tudo vem dEle. Amém? Estão me entendendo? Então, se você quer ser ouvido, a tua confiança está no Senhor. Então, procure todo tipo de ajuda, mas você tem que entender, é Deus que vai preparar um bom médico, é Deus que vai enviar, é Deus que vai colocar pessoas abençoadas do meu lado. No final do dia, a glória é toda para Deus. Então, eu quero desafiar você a colocar a tua confiança total em Deus. Talvez você não recebeu ainda esse toque curativo na sua vida, porque você colocou a confiança parcelada. A confiança tem que ser toda, tem que ser total. Aí o verso 2 diz o quê? Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Aleluia. Aqui ele está falando de algo interior, que estava no interior dele, está usando aqui uma metáfora, dizendo que estava numa situação calamitosa, mas Deus me tirou. E Ele vai te tirar hoje, no nome do Senhor Jesus. E a hora que você cair, lembra disso, você vai colocar a tua confiança total e plena no Senhor Jesus, porque é Ele que nos restaura. Agora o último versículo, para que a gente ore, Tiago capítulo 5, verso 13, eu espero que não esteja errado, está certo, entre vocês, alguém que está sofrendo, aqui, sofrendo, presta atenção, a tradução aqui é tristeza, em outras traduções você vai ver dessa forma, tem alguém entre vocês triste? Sim ou não? Não, aqui não. O que você faz? Diga assim, ore. O remédio para a tristeza, segundo a palavra de Deus, é oração. Tiago está dizendo isso. Está alguém entre vocês triste? O que você faz? Ore. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Está triste? Ore. Vamos repetir isso? Está triste? Está triste? Não, você vai falar ore, vamos lá. Está triste? É muito simples. Então dizendo, olha, tem alguém entre vocês sofrendo, está com tristeza profunda? Ore. Olha como que a Bíblia tem a resposta para tudo. Está alguém feliz, o que vai fazer? Cante louvores. Irmão, não está nada mais triste e decepcionante do que você cantar quando você está triste, não é verdade? Você chega aqui, você fala, cara, eu tenho que louvar, mas você não está bem, é horrível. Então é sinal que você tem que orar, por isso que nós oramos, para que quem está triste ora, quem está feliz, louva, e no final do dia, no final do culto, todo mundo sai feliz. Mas ele vai dizer o seguinte no verso 14, olha que coisa interessante, passa lá, entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que este orem sobre ele, e unja com óleo, em nome do Senhor. Se você está triste, você ora, mas se você está enfermo, alguém tem que orar por você. Você já pensou nisso? Se quando nós estamos passando por enfermidade, eu preciso de alguém para me curar. Eu sei que você pode orar e Deus te curar. Eu já tive experiência assim, de eu passar por enfermidade, eu orar e Deus me curar. Mas há um caminho mais rápido. É quando você pede para alguém orar por você. Quando você clama, estou dizendo, está passando por algo externo, é uma enfermidade que veio sobre você, peça para alguém orar. Aí o que vai acontecer? Verso 15. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Aqui está falando das origens da tristeza, talvez é uma enfermidade, talvez é algo interior, ou talvez é culpa pelo pecado, ele será perdoado com a oração. Aí o verso 16, talvez esse aqui seja o último motivo da nossa tristeza, ele diz, portanto, confesse os seus pecados uns para os outros, e orem uns para os outros, para serem um pelos outros, para serem curados. Mudou o termo. Você recebe a oração para ser perdoado, mas você confessa para você ser curado. A oração de um justo é poderosa e eficaz, porque essa última aqui é a acusação do diabo sobre nós, que ele lança e rouba de nós a alegria. Talvez é isso que tenha roubado a tua alegria. Pastor, não consegui desvendar. Pode ser uma acusação,
pode ser o inimigo lançando uma condenação sobre você, sobre algum pecado escuso que você cometeu. Ele está todo dia te lembrando, lembra daquele pecado, e aquilo te deixou em um estado de infelicidade. Mas você precisa crer que você está perdoado, que você está curado, que o poder do diabo te acusar foi removido na cruz. Mas a palavra de Deus é: está triste, ore; está feliz, louve. Vamos se colocar de pé nessa noite. Nós vamos fazer as duas coisas agora. Nós vamos orar para que você fique feliz. Pastor Ricardo. E nós vamos louvar para celebrar essa alegria gerada no seu coração. E eu gostaria nessa noite de fazer uma oração bem específica para você. Bem específica. Você vai orar para que o Espírito de Deus gere essa alegria no teu coração. Amém? Você vai orar. A palavra de Deus é: você está triste, ora; você está feliz, louve. Ore com intensidade, com alegria no teu rosto. Mas nós vamos desfrutar disso hoje. Nós vamos desfrutar da alegria. Você vai vencer a tristeza na autoridade do nome de Jesus. O diabo não vai ter poder para roubar a tua alegria. Deus te chamou para desfrutar da vida. Deus te chamou para ser feliz e para viver o melhor de Deus nessa terra. Então eu quero que você, neste momento, você vai clamar ao Senhor, vai dizer: Senhor, eu não aceito essa tristeza mais no meu coração. Eu quero colocar a minha confiança total no Senhor. Eu quero ter disso simplesmente um aprendizado, mas eu quero que o Senhor reverta e muda essa situação. E eu quero que o Senhor dê essa alegria no meio dessa tribulação que eu estou passando, porque essa é a sua promessa. Jesus chorou, mas Ele ressuscitou e deu para nós a alegria de vencer todas as nossas fraquezas. Eu gostaria que nessa noite você tirasse esse momento para orar. Eu quero que você ore com intensidade. Está chovendo lá, você não vai poder ir embora agora mesmo. Então esquece, é o momento que Deus tirou para você falar com Ele. Nós vamos orar. Você vai orar em alta voz se você está feliz. Você vai orar em alta voz se você está triste. Mas eu quero ver o teu clamor hoje. Você vai orar e vai: Senhor, a minha confiança está no Senhor. Nós vamos fazer aqui um clamor agora, e toda tristeza vai ter que sair no nome de Jesus, porque é onde há a presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite, porque nós cremos que a Tua palavra, Pai, nos diz, e a Tua palavra nos diz que quando nós estivermos tristes e clamarmos ao Senhor, o Senhor derramaria alegria sobre nós. O Senhor derramaria sobre nós, Pai, um vinho novo. O Senhor nos daria uma vestidura nova. E nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, pedir que o Teu Espírito Santo preencha o nosso coração, nos dando a Tua alegria. Pai, nós repreendemos toda tristeza, seja ela externa, seja ela interna, seja ela espiritual, seja ela emocional, Pai, seja ela física. Nós repreendemos no nome de Jesus, Pai, porque nós cremos que o Senhor é a fonte de toda alegria. Nós cremos que o Senhor preparou para nós momentos de tristeza, mas Ele cumpre o seu papel, o seu propósito, e passa. Pai, o choro vai durar uma noite, vai durar um tempo, mas a alegria vem depois. Pai, nós queremos, no nome de Jesus, pedir que o Senhor nos dê essa alegria hoje. Nós não aceitamos nenhuma condenação, nenhuma acusação, Pai, do inferno sobre nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor visita a vida dos Teus filhos que estão aqui, e eles se sentem indignos, se sentem incapazes, porque frustrou, falhou, Pai, em muitas áreas. Ele teve frustração, Pai, na vida sentimental, ele teve frustração no trabalho, ele teve, Pai, decepção com pessoas, ele teve decepção com igrejas, com pastores, mas é no nome de Jesus, esquecendo as coisas que para trás ficaram, nós olhamos para aquelas que estão diante de nós. Pai, nós não aceitamos a tristeza habitar e fazer morada no nosso coração. Ela pode até pousar na nossa cabeça, mas ela não permanece. Ela não permanece, porque nós cremos que o Senhor tem alegria, e alegria em abundância. Pai, aqueles que precisam de perdão, Pai, que ele tenha a revelação de que ele está perdoado hoje.
Pai, em nome de Jesus, se a tristeza que ele está passando é por consequência de algum pecado, de algum erro, uma decisão errada, toda condenação e culpa que o diabo está lançando, seja cessado agora, no nome de Jesus. E nós pedimos que o Teu Espírito, Pai, venha habitar em nós de forma manifesta, trazendo essa alegria de que aqui não é a nossa casa, Pai, de que há uma morada celestial reservada para nós, de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e absolutamente nada neste mundo tem poder para roubar a nossa alegria. E nós queremos declarar que nós somos o povo mais feliz da terra. Levanta as tuas mãos e diga assim: eu sou o povo mais feliz da terra, porque o Espírito Santo habita em mim. Aleluia, Senhor.